Fala, rapaziada. Vim fazer esse vídeo aqui sem muita preparação, sem nada, mas é porque hoje foi diferente, né? Hoje apareceu essa notícia aí de última hora, dizendo que o grande Júnior Pena escolheu para poder ser deportado, né? É, Tem muita repercussão, o caso está repercutindo bastante na internet aí, estão dizendo que o advogado foi despreparado porque não tinha intérprete, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Essa é a terceira, se eu não me engano, audiência do Júnior Santos. Na primeira audiência o advogado pediu para ele poder sair com fiança, foi negado. Depois o advogado pediu uma troca de juiz. O juiz foi trocado e também negou na segunda audiência ele sair, né? Ele pagar fiança e sair. Nessa terceira audiência não é feito um pleito. Um advogado ele só pode te defender se você foi pleiteado em alguma coisa, se você for acusado, se você quiser pedir alguma coisa. Nesse caso foi oferecido a ele duas opções. A primeira opção era ele subir para a Suprema Corte Federal Estadual para ver se um outro juiz iria julgar seu caso e iria mudar de ideia, coisa que é muito difícil de acontecer, porque o primeiro juiz já falou que não, o segundo juiz já falou que não, provavelmente o terceiro juiz federal iria falar que não também. Sem falar que ele iria esperar mais um mês preso, né? E o cara não vai aguentar ficar 3 meses preso sem ter feito nada. E assim, provavelmente ele não quis esperar, a defesa provavelmente já deve ter informado para ele sobre tudo que aconteceu. Estou vendo aqui muitos comentários das pessoas, estou na frente do meu computador agora, e estou vendo muitos comentários do pessoal falando, ele escolheu sem saber, ou escolheram ele sem saber porque ele não tinha intérprete. Né? A juíza, ela falou, eu não tenho um intérprete disponível aqui na corte agora, mas se você quiser um intérprete via telefone, a gente pode conseguir, que isso é muito fácil para eles conseguirem um intérprete por telefone. Só que o advogado falou que não era necessário, não tinha necessidade, até porque o Juninho Santos já tinha dado a resposta anterior, o Juninho Pena, perdão, o Juninho Pena já tinha dado a resposta da decisão dele para o advogado, era o advogado que estava respondendo nesse vídeo aqui, onde mostra ele, o juiz aliás, ele, a juíza e o advogado na causa, né? E o advogado já sabia o que falar, né? Não havia necessidade de intérprete, porque nesses casos ele contratou o advogado e o advogado está representando ele, dando as respostas que ele já passou para o advogado anteriormente, né? O intérprete só seria para ele poder saber de todas as palavras que estão sendo ditas ali, mas o resumo da história é que ele só tinha essas duas opções: ou você vai seguir o seu caso, ou você vai ser deportado, aceita a deportação voluntária. Uma hora ela perguntou para o advogado, ele aceita a deportação voluntária e ele aceita ser acompanhado por um agente do ICE até o Brasil? Aí ele falou sim, aceita tanto a deportação voluntária quanto ser acompanhado. Isso foi perguntado, a juíza perguntou, ele respondeu, o advogado respondeu isso aí para ele, e depois a juíza só no final fala, ok, senhor Júnior, boa sorte, boa viagem e é isso, pode ir embora. Aí ele levanta, pega a Bíblia dele, sai, mas ele fica na dúvida se é para sair ainda ou não, ou se terminou ou não. Aí depois ela fala que não, de fato você já pode ir, e aí ele vai embora, né? Muita gente tá dizendo assim, não, o advogado não foi bom porque não deu intérprete para ele, não havia necessidade de intérprete, tá? Intérprete, na maioria das vezes, é quando você está se representando sozinho. Quando você tem um advogado, ainda mais quando o seu advogado é da mesma nacionalidade e fala a mesma língua que você, o advogado pode servir como intérprete. Ele só não pode legalmente servir como intérprete porque há conflito de interesses. Mas o Júnior que não optou por não ter intérprete, essa parada. Eu não sou um cara que sabe inglês nem um pouco, e nem um pouco de lei, nem justiça americana, mas eu entendo um pouco das duas coisas, né? Tanto de inglês quanto um pouco de justiça, e eu acho que esse não era o caso, né? De ele aceitou alguma coisa sem saber ou algo do tipo. Não, o advogado fez um trabalho, até eu estava vendo. Portuguese is his first language, is that right? Yes, sir.
Aí ele perguntou se a língua dele era portuguesa e tal. Okay, so Ok. I don't have a Portuguese interpreter. Ele falou que não tinha tradutor de português no momento. Available right now. I can try and get one on the telephone unless Aí ela falou que pode tentar ligar para conseguir um por telefone, que isso é muito fácil. you're waiving interpretation for today. Para poder fazer intérprete, para poder trabalhar como intérprete hoje. I can waive interpretation for 857, Your Honor. I do have the next one. I believe interpretation would probably be beneficial. Então, basicamente, que ele disse que não precisava, né? Alguma coisa do tipo. Eu não entendi muito bem essa parte. Como eu disse, o meu inglês não é dos melhores, mas eu entendo o contexto da situação. Aparentemente, o advogado não quis para poder adiantar a situação e não deixar o Júnior naquela situação tensa onde ele estava. Okay. All right. And how do you want to proceed today? Aí ela falou que pode ir, podemos prosseguir hoje. We will move for a voluntary departure. Our respondent has a pending immigrant visa process. O advogado falou que ele estava se voluntariando ao processo de visto, de visa, não entendi muito bem o contexto, mas ele era voluntário para alguma coisa assim. Aí ela pergunta. Okay. So is he withdrawing his previously filed 42B application? That's correct, Your Honor, yes. Okay. Have you already discussed all the requirements and consequences of failure to comply with the voluntary departure order? Yes, Your Honor, respondent. Nessa parte, ela pergunta se ele está apto a entender as consequências do que vai levar a ele aceitar a deportação voluntária. Aí o advogado responde sim, ele entende. The respondent understands. Okay, and you're satisfied that he has sufficient financial means and documents to effectuate a voluntary departure order? Yes, Your Honor. Ela pergunta se ele está tranquilo para poder preencher todos os documentos que vão ser necessários para poder fazer a ordem de deportação dele. O advogado responde que sim. O advogado do Júnior Pena responde que sim. Have you discussed with him that it would be under safeguards, meaning the immigration officers would accompany him to the airport? Yes, Your Honor. Essa parte, eu acho, né? Como eu disse, meu inglês não é perfeito, talvez eu possa ter algum erro da tradução, mas eu acho que essa parte, ela perguntou se ele aceita ser acompanhado por um agente da imigração até chegar ao país de destino. Any objections from the government? I'm attempting to. Okay. All right, then. That concludes his proceedings. Thank you. Counsel, you want to speak to your client briefly? No, it's okay, Your Honor. You can go. All right. Sir, you can exit the room. Good luck to you. Nessa parte ela fala que a situação já terminou, se ele quer dizer mais alguma coisa. O advogado responde que não. E ela deseja boa sorte para o Júnior. Ele, nesse momento, ouve, dá um tchau, dá um sinal de tchauzinho. Thank you. Ela responde, né? E ele levanta, pega a Bíblia dele e sai pela porta. E ele não está podendo falar porque o microfone dele está mutado. Ou seja, a questão de ter um intérprete, né? Ele poderia ouvir, mas ele não poderia falar. Porque quem fala numa situação dessa é o próprio advogado, né? Porque ele não está se representando sozinho. Então é o advogado que fala por ele. Entende as perguntas e fala por ele. Não tem necessidade nenhuma de intérprete nessa situação. E ele entende sim inglês, porque quando ela fala tchau para ele, ele vai, levanta, sai da sala. Uma parte que ele fica em dúvida e depois ela falou, não, você pode ir, tá liberado. 899 should be missed. Let me try and see if I can get this. Sir, please leave the room. Bye. Olha lá, pode deixar a sala, tchau, e aí ele sai da sala imediatamente, ou seja, ele entende inglês sim, né? Então, assim, bom retorno pro Júnior Pena. Espero que ele fique de boa com toda essa situação e relate tudo o que aconteceu certinho e tal. Se os advogados fizeram todo possível, eu acho que fizeram. Acho que são bons advogados. Acho que não é como o vídeo. Eu vi um vídeo de um senhor, deixa eu ver aqui, de um senhor de Newark, cara. Cadê o vídeo dele aqui? Eu vi um vídeo de um senhor de Newark. Olá, pessoal. Saiu a decisão no caso Júnior Pena.
Aqui ele muito brabo, né? Porque o é um senhor muito bravo falando que os advogados foram incompetentes, que não fizeram o possível e tal. Eu acho que nessa situação o governo o governo americano já se colocou de uma forma, o ICE se coloca de uma forma que tipo não tem o que os advogados de defesa fazerem. Primeiro que eles removem o imigrante detido de um estado para outro e vão removendo de um estado para outro. Os juízes de estado mais favoráveis às leis mais duras de imigração são para onde são enviados, e esses juízes geralmente tendem a negar pedido de soltura, pedido de habeas corpus, pedidos de pleito, todos os pedidos que os advogados pedem, eles já negam, porque já são de estados que já são mais favoráveis às deportações em massa, então não tem muito que a defesa possa fazer. Eu discordo, ter aqui o Mr. Sampa Oficial, é um senhor, tá? Mas o que fica evidenciado nisso é a negligência dos advogados de defesa. Não, discordo. Não sou eu, senhor advogado, quero processar no processo. O senhor foi negligente. Não foi. A juíza fala no vídeo, eu não tenho português intérprete. Não tem português intérprete, sim. Advogado, por que não pediu? Porque não há necessidade de pedir intérprete. Não há necessidade porque o Júnior não vai falar nada e o Júnior entende português, né? Entende inglês. Não há necessidade de intérprete porque a resposta que o Júnior já tinha dado, já estava com o advogado. Era o advogado que ia falar. Entendeu? Então o Júnior não tinha que pensar. Ele não foi surpreendido nessa causa. Todo mundo já sabia o que iria acontecer, né? E o advogado já sabia o que responder. Por que não avisou? O Júnior gastou nesse processo uma boa quantia. É o que eu fico falando para vocês. Cuidado com os advogados que você pega. Cuidado com os advogados que vocês pegam. Essa parte eu concordo com ele. Eu acho que foi uma grande quantia de dinheiro, coisa que se acontecesse comigo, com o conhecimento que eu tô e com a situação que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, eu não gastaria. Eu simplesmente iria me representar a mim mesmo e pau na macaca, né? Eu não ia nem gastar dinheiro com advogado, não, irmão. Deixava o pau torar. Ele pega o seu dinheiro, ele tem que receber para trabalhar no caso. Mas está aí o resultado. O rapaz gastou uma boa quantia de dinheiro, mas os advogados foram negligentes. Não foram. Se quiser me processar, me processem. Mas por que ele não teve um intérprete? O intérprete não ia mudar nada, né? Ele tá questionando por que o cara não teve um intérprete, mas o intérprete, na verdade, não ia mudar nada. A situação já estava montada, e ali ele só tinha duas opções. Ou ele continuava lutando pelo caso, ou ele era deportado. Por que ele não teve um intérprete? Ao ponto de ele falar assim, eu não tenho um intérprete. Não foi solicitado antes? Ele não falou isso. Quem falou foi a advogada, foi a juíza. E a juíza ofereceu, e foi o advogado que não quis. O advogado pegou um bom dinheiro para isso. Com certeza pegou um bom dinheiro. Não foi de graça. Então chama-se negligência. Não. Negligência dos advogados de defesa. Ou os advogados, o advogado, o escritório, não sei. Mas foram negligentes nesta defesa. Nota-se pelo vídeo, pelas imagens, que o rapaz está, de certa forma, transtornado. Ele está transtornado porque não era o desejo dele voltar para o Brasil, né? Ele foi questionado. Imagine, você está preso 2 meses, fortemente abalado, né? Você está preso, abalado, e aí te perguntam, cara, você quer sair, voltar para sua casa, ou você quer passar mais um mês preso para poder lutar por um processo que você sabe que você vai perder? Além de perder dinheiro, vai perder o caso. E ainda vai perder mais um mês de vida na cadeia. O cara, obviamente, fica triste por ter que tomar aquela decisão, mas ele toma, né? Obviamente ele vai ficar abalado. Qualquer pessoa ficaria abalada. Não, ele não estava procurando quem era o advogado, porque o advogado estava lá falando. Quem estava falando não era o advogado dele, né? Pelo que eu entendi, né, na situação. Lamentável. Mas fica alerta aí para a comunidade. Quando eu falo, todo mundo fala, me preocupo com a opinião de vocês. Não me preocupo. E o advogado em questão, eu vou descobrir o nome. E vou falar o nome. Pode falar. E vou falar o nome. Depois você processa onde você quiser. Até no inferno. Não precisa chegar até o inferno, não. Justiça de Deus, justiça dos homens, tá tranquilo.
Eu acho que ele tá se exaltado, obviamente, o senhor Mr. Sampa tá triste, né? Porque provavelmente devia ser um amigo dele, uma pessoa que ele gosta e tal, mas não tinha muito o que fazer na questão jurídica. Um intérprete não ia mudar nada o resultado daquela corte. Aquela corte era para perguntar: quer continuar preso e lutar pelo seu processo ou quer voltar para o seu país? O intérprete só ia traduzir isso aí para ele. Até no inferno, mas foi negligência. Antes de começar a audiência, tinha que ser associado ao juiz. Ó, senhor juíza, o rapaz fala inglês, mas o inglês dele não é fluente o suficiente para entender alguns termos que a senhora vai usar. Mas ele não tá respondendo, mas esse que é o ponto, ele não respondeu, até que o microfone dele estava mutado, né? Ele não tinha direito ali de ficar falando naquela situação, né? Quem tinha o direito de falar era o advogado que falava por ele, e falou por ele, né? A resposta que ele, Júnior, já tinha tomado, né, anteriormente. Então, nós precisamos que tenha um intérprete. O caso teve pessoas depois dele que teve um intérprete português. Porque quiseram, ou porque tinha outro caso, né? Mas ela pediu, falou, não tem um intérprete aqui, presencialmente na corte, mas posso ligar, né? Posso, ela ofereceu. O dinheiro você comeu, né? O dinheiro você comeu. Me processa, seu negligente. Senhor negligente, que se diz advogado. Tem um diploma de bacharel em direito? Não quer dizer muita coisa, não. É isso aí. O senhor tá bolado, né? O senhor obviamente tá bolado, tá chateado com um advogado lá do Júnior Pedro, não conheço, não sei quem é, não faço divulgação para advogados aqui, mas e eu sou burro, tá? Não acha que eu sou um cara super inteligente, eu nem sei falar inglês direito, não sou conhecedor, não sou estudioso profundo das leis americanas, mas essa situação que o Júnior passou, um intérprete não iria mudar nada a situação dele, né? Pode ter sido que outras pessoas... Eu já fui para casos onde eu tive que me defender, né? Era caso de... Ai, meu Deus... bagulho de trânsito, né? Quando você pega uma multa de trânsito, existe um intérprete fisicamente em português lá para poder te auxiliar. O intérprete, eu lembro, né? O intérprete falou a situação, falou que a promotoria estava me oferecendo a pagar a minha multa por $100. Eu falei, pô, aceito, claro. E aceitei, beleza, ficou acordado e acabou. Mas ou eu poderia lutar pelo caso. Você quer lutar pelo caso ou você quer pagar $100 e já era? Eu falei, pagar $100 e já era. E então o intérprete ele não vai mudar os cursos do que iria acontecer nesse caso. Ele só iria dizer o que ele iria fazer. Como o Juninho provavelmente já tinha acordado com o advogado que iria falar, não deu necessidade, tá? Bom, espero que o Juninho volte para o Brasil o mais rápido possível, né? Agora vai iniciar o processo de deportação dele. Espero que ele volte o mais rápido possível, né? Que ele passe o menos tempo possível na cadeia e volte a fazer vídeo no Instagram, volte a fazer vídeo na internet. E é isso, né? É uma pena, uma tristeza para todo mundo, mas acontece, né? Isso daí é uma parada que todos os imigrantes estão abertos a receber, ainda mais ele que aparentemente ele não tinha feito processo nenhum, ele não tinha aplicado para asilo nenhum e tal, deixou o pau torar e é isso, né? Fez o que tinha que fazer, a missão dele na América aparentemente já acabou. E, mano, espero que ele volte, explique toda a situação. Talvez eu possa até estar errado nesse vídeo. Posso, tá? Não sou dono da razão. Não sei falar tão bem inglês assim. Não conheço das leis assim, mas o que eu acho que eu entendi da situação é que, obviamente, as pessoas estão pensando mais no coração do que no fato jurídico que aconteceu. É uma pena, é triste. A gente acha que a culpa é sempre do advogado, né? Que não fez o possível, mas eu acho que eles fizeram o possível. Eu acho que o sistema judicial americano hoje já colocou os advogados de defesa para tentar lutar uma luta que eles não iam conseguir vencer, tá bom? Então é isso, rapaziada. Infelizmente é um vídeo triste para todo mundo, mas que tem que ser feito. Um abraço
e fiquem todos com Deus. Valeu.